texto lá de Atos, põe na tela para mim, por favor, 27, 38, que diz assim: depois de haverem comido até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo no mar. Olhem para mim, queridos, prestem atenção. O apóstolo Paulo, ele estava na condição de prisioneiro, sendo levado para Roma, dentro de um navio. E o texto bíblico vai dizer que houve muitos imprevistos, sabe? Tempestades, fúria das águas, e o navio estava prestes a se arrebentar, se desintegrar, e todos estavam com muito medo. Todos nós temos muito medo de desastres, né? Sabe, aquilo que está iminente. Então imagine você num avião prestes a cair, num navio prestes a afundar, sei lá, num carro, numa situação trágica. Então aquilo promove nas pessoas muito medo. Todos estavam com muito medo, até que Paulo recebeu uma visão. Amém. Ele recebeu uma visão durante a madrugada, e Deus falou ao coração dele: não temas, porque eu entreguei todos os que estão nesse barco nas suas mãos. Aleluia, vamos participar em nome de Jesus, e todos vão sobreviver. Paulo então ele faz uma ceia. Paulo então ele incentiva todos comerem, as centenas de homens que estavam ali, e todos comem. E ele incentiva os homens a lançarem tudo, todo o investimento, toda a riqueza, todo o transporte que acontecia naquela navegação no mar. Então muita riqueza foi jogada fora. Mas o propósito de lançar aquela riqueza fora era que o barco estivesse aliviado e eles pudessem navegar até um lugar onde eles pudessem consertar ali o navio. Eu estava meditando nesse texto, querido. É um texto muito antigo. Há muito tempo eu tenho meditado sobre ele, e o Senhor falou algo novo comigo. O texto diz claramente: depois de haverem comido, eles estavam plenamente satisfeitos, eles aliviaram todo o peso no navio, jogando trigo no mar, jogando todo o trigo para fora do barco. Eles não fizeram isso com fome, eles não fizeram isso trêmulos, eles não tinham condições. Eles estavam, digamos que racionalmente, lançando aquilo fora, porque eles tinham uma perspectiva de que era melhor soltar toda aquela riqueza do que perder as suas vidas. Eu estava meditando em Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30, é um texto muito conhecido por nós, onde Jesus ele vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Amém? Amém, queridos. O texto é interessante, sabe por quê, gente? Por quê? Porque se você ler texto e contexto, vamos usar essa história do apóstolo Paulo como pano de fundo. Paulo lançando toda aquela riqueza fora a fim de salvar as suas vidas. Vamos usar essa história como pano de fundo e observar o que Jesus vai dizer. Jesus está dizendo de uma forma muito melancólica, de uma forma muito passional. Ele está dando alguns dados ali de algumas cidades, como Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que eram cidades que tinham visto muitos milagres, mas eram cidades que não se convenciam de se converterem dos seus pecados, e toleravam, eles eram tolerantes a todo tipo de impiedade, de pecado, e por isso haveria para eles muito peso na hora do seu julgamento. Dito isso, Jesus ele continua o pensamento, e ele vai dizer assim:
naquela mesma ocasião, o texto vai dizer assim: em resposta Jesus proclamou. Ou seja, então Jesus ele vai dar o outro lado do que ele espera de alguém que é antagonista ao comportamento dos moradores de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. E ele vai dizer assim: naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, Pai, ó Senhor dos céus e da terra. Amém, queridos? Aqui o posicionamento, a expressão graças te dou, tá? É uma expressão que remete a uma antiga expressão do Velho Testamento, onde os judeus, eles queriam dizer: graças te dou, mais ou menos, eu reconheço. Então era um reconhecimento de Jesus, Senhor, Jesus por Deus, Senhor sobre toda a terra, pois escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e revelastes aos pequeninos. Então Jesus ele vai usar a metáfora dos pequeninos, porque ele vai dizer que o reino dos céus pertence aos pequeninos. Então são aquelas pessoas que se permitem ser ensinadas. Uma criança você ensina, não ensina? Vamos lá, gente, quero que vocês participem em nome de Jesus. Uma criança você consegue ensinar, um velho você tem dificuldade de ensinar. Pega a criança e coloca ela no curso de inglês, com 5 anos, com 6 anos, ou menor ainda, com 10 anos, ela aprende que é uma beleza, ela aprende o sotaque, ela aprende tudo. Entra você no inglês, para você ver que tristeza que não é. Não é verdade? Quem já estudou inglês aí? Provavelmente você desistiu. Não é verdade? Você não consegue falar nada, irmão. Que não entra na cabeça. Parece que a gente está velho. Tinha um provérbio que eu ouvia muito quando era criança lá no interior, que dizia que cavalo velho você não aprende a marchar. Você não ensina. Cavalo velho não aprende a marchar. Só cavalo novo. É isso que Jesus está dizendo. Ele falou: cara, o reino é dos pequeninos, daqueles que se permitem ser ensinados, aqueles que se permitem ser doutrinados. Amém? Amém? Esse era o problema de Corazim, Cafarnaum e Betsaida. Por quê? Porque eles não, mediante a todo tipo de exposição e apelo que Jesus promovia a eles, eles não se sentiam tocados a se arrependerem dos seus erros. Então eles continuavam, não eram ministrados. Eu gosto daquela expressão, né? Ministráveis. Não conseguia tocar o coração deles. E aí é dentro desse contexto que Jesus vai dizer: amém, o Pai, pois assim foi do seu agrado. Ou seja, esse amém significa digno de verdade, ou seja, digno de fé, que Deus fez isso. E aí é dentro desse contexto que ele vai falar sobre reconhecimento. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele quem o Filho o deseja revelar. Que isso, irmãos? Fala um amém com vontade, hein? Fala com vontade, dá um glória, dá um brado. Olha, velho, segura de novo. Não, esse amém forçado não. Tem que ser um chu, um negócio assim que você me empolga. Parece que eu estou no asilo, hein? Vou mudar o nome dessa igreja: Asilo. Asilo Preto. Todas as coisas, ninguém conhece o Pai senão, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele é quem o Filho deseja revelar. Então ele está querendo dizer assim: o único que pode mostrar Deus para o homem sou eu. Então, para quem eu quiser revelar Deus, essa pessoa verá Deus. E ele estava querendo revelar Deus para estas cidades, do qual ele demonstra a sua passionalidade, a sua emoção, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ele queria revelar a essas pessoas Deus, mas a incredulidade é o que o texto está dizendo, irmãos. Não há margem para nós pensarmos outra coisa, vamos raciocinar.
Ele está dizendo, mas a incredulidade, vocês não permitiram ser ministrados. A incredulidade de vocês não está permitindo alguma coisa de acontecer. No caso, eu revelar algo para vocês. E aí ele vai continuar dizendo qual era a mensagem que ele pregava para esse povo. E ele vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados. Então olha, qual é o contexto que entra, vinde a mim, vós que estáis cansados. Porque sempre que a gente fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, a gente leva isso com um teor de universalismo. É algo universal, vinde todos. Ele está chamando para vir para o descanso, não é todos, irmãos. Não, pastor, não. Quem é que ele está chamando para vir descansar nele? Ó, vinde a mim, vós que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, que eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga. A gente sabe que a gente já aprendeu sobre isso na igreja, que é cruz. Eu lembro que a gente ficou, uma vez a gente dividiu isso aqui em 3 ministrações. Que tomai a vossa cruz, aprendei de mim, e eu sou amável de coração. Amável e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas. Para quem é que ele está dizendo isso? Ele não está dizendo isso, irmãos, com um teor de universalismo para todos, vem de todos, não. Ele está dizendo isso para aquele que já aceitou a palavra dele, já passou por um processo de arrependimento, já se submeteu a um aprendizado como criança, é um pequenino, e por esse motivo ele pode depositar em Jesus todos os seus problemas, todas as suas frustrações. Então a gente ensina errado, irmãos. A gente ensina para as pessoas assim, ó, vinde até Jesus e lança os seus problemas. Não, vinde até Jesus, se arrependa. E a partir desse passo de arrependimento e reconhecimento, que só Ele pode revelar a Deus sobre a tua vida, agora Ele te chama para descansar nele. Amém, queridos? E o que esse texto, pastor, tem? Ele está relacionado no quê? Com a história de pano de fundo que o senhor contou no início, sobre Paulo, quando estava num navio prestes a afundar, mas ele lança toda a riqueza no mar, a fim de salvar a sua vida, ele e os homens que estavam com ele. O que isso tem a ver, pastor? Tudo. Amém? Vixe. Tudo, irmão. Porque foi exatamente isso que Paulo fez naquele navio, que era um reflexo de tudo aquilo que ele já tinha feito em sua vida. Paulo, ele não tinha medo de perder nenhum tipo de investimento, porque ele considerava o maior lucro para ele ganhar Cristo. Ele vai dizer isso. Ele não vai dizer isso? Pois é. E aqui está a grande questão. Sabe quando você lê determinado texto e ele fala muitas verdades com você? Pois é. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu estava lendo esse texto. Não adianta eu saber, irmãos, que Jesus, Ele quer transformar a minha vida, dar uma nova história para mim. Não adianta eu saber de tudo isso, mas eu não tornar isso verdade para mim. E quando Jesus está dizendo amém, quando Ele está dizendo graças eu te dou, Ele, como homem naquela condição, estava reconhecendo todo o processo que Deus havia traçado para salvar o homem. Ele reconhecia isso como verdade, e ele louvava a Deus por essa verdade. O Evangelho ele só tem efeito na vida da pessoa que acredita e reconhece naquelas verdades ministradas. E aí está o problema. Aí está o problema do povo de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Porque tudo o que acontecia era meio que impermeável ao coração de um povo incrédulo que não queria reconhecer aquilo que estava acontecendo. Paulo, ele tinha um entendimento que ele precisava chegar a Roma porque era um propósito de Deus. E mediante um cenário do qual ele poderia escolher a fuga, mediante um cenário do qual ele poderia
cara, você salvou 100 e tantos homens, você pode fazer um exército com esses homens agora. Mas todo o esforço dele era para se manter em obediência, reconhecendo a vontade de Deus, que era levá-lo para uma cidade, do qual ele gastaria boa parte do seu tempo preso, mas do qual um legado do qual ele não poderia mensurar, seria estabelecido para gerações e gerações. Aqui estamos nós falando desse legado deixado através dele por Deus. Então o grande problema está, querido, quando a pessoa ela não reconhece que mudanças precisam acontecer na vida dela. Isso vale, querido, para todo o campo. Isso vale para o campo espiritual, isso vale para o campo científico também. Sabe, se uma pessoa que tem problema com dependência química, se ela não falar consigo mesmo, eu quero mudar, você pode ter o melhor investimento social, de reabilitação, você pode colocar essa pessoa numa clínica caríssima, com os melhores assistentes sociais, os melhores tudo, os psicólogos, não vai resolver nada. Isso é para tudo, para todo tipo de abordagem, e não seria diferente para a abordagem cristã. Por quê? Porque esse é um perfil, digamos que, estabelecido por Deus para toda manifestação de relação humana. É um arbítrio. Você me adora se você quiser. Sei que isso parece difícil, irmãos. Tem gente que tem muita dificuldade em lidar com a questão do arbítrio, principalmente os calvinistas. Sabe, querido, mas eu não consigo ter uma mentalidade, eu não consigo ter uma mentalidade em oposição a esse pensamento que eu estou discorrendo com vocês aqui nesta noite, lendo esse texto de Jesus, de alguém que quis fazer de todos os tipos de sinais para salvar um povo, mas eles foram incrédulos e não quiseram aceitar, e por esse motivo, o juízo, a ira sobre a vida deles seria tremenda. Tanto é que ele vai dizer ai, que é uma expressão de extrema emoção, de dor que ele estava sentindo por aquele povo que seria julgado. Então não adianta, querido, você estar passando por problemas, se você não reconhecer que atitudes precisam ser mudadas, você só vai sofrer. Tem gente que fala assim para mim: pastor, tal pessoa precisa sofrer na pele para poder mudar. Irmão, se a pessoa não tiver o desejo de mudança dentro dela, ela pode sofrer muito, vai ser só sofrimento na vida dela, porque ela não vai mudar. Vocês estão concordando comigo, né? Porque eu tenho que falar que vocês estão em silêncio, mas eu espero que vocês estejam concordando por dentro. Diga amém, pelo menos, né? Entende? Não, pastor, o dia que aquela pessoa sofrer, aí ela muda. O sofrimento não muda as pessoas. A gente precisa entender isso, irmão. O que muda as pessoas então? Jesus muda as pessoas. O que muda a pessoa? Ela reconhecer que ela precisa ceder ao que Deus ou que a situação esteja impondo sobre a vida dela para que ela mude. Amém, queridos? Então é um exercício difícil. É um exercício difícil, tá? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 17, Paulo vai dizer: sendo assim eu vos afirmo, insisto no Senhor, para que não vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que vivem. Por causa do que, queridos? Devido ao embrutecimento do seu coração, havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que aprendestes com Cristo. Amém? Então o texto está dizendo: você tem que tomar cuidado, para o teu coração não se endurecer, para você não perder a sensibilidade, para você não mergulhar o teu entendimento em densa
densas trevas. Você precisa tomar cuidado para você não ter um pensamento inútil, porque se isso acontecer, você fica com o teu coração endurecido, sem sensibilidade, diferentemente daquilo que você aprendeu com Jesus. Olha aí, querido. Querido, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso, é ver qual é o estado que está o nosso coração, porque dependendo do estado que estiver o nosso coração, por melhor que seja a semente lançada, ela não vai produzir. Lembra de Mateus 13, a parábola do semeador? Lança a semente. O texto claramente está querendo dizer, olha, a semente vai ser lançada. O problema não é a semente, o problema não é o semeador. É interessante porque na matemática de Jesus ali, ele vai sistematizar e colocar toda a responsabilidade sobre um tipo de terra, ou seja, a terra que se apresenta. E se ela é muito sólida, como um caminho, como um asfalto, se ela tem muitas pedras, se ela tem muitos espinhos, ou seja, se tem muita coisa que sufoca, se tem muita coisa que atrapalha, vai condenar essa semente. Mas alguém se mostra como terra fértil. Amém, queridos? E ele está dizendo assim, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Irmãos, as coisas que nós aprendemos, nós praticamos, torna-se o quê? Torna-se um fato social em nossas vidas. Aquilo é uma cultura, e a palavra cultura, ela vem do grego por cultivar a terra. Então alguém que tem cultura é alguém que cultivou, e ele está dizendo isso, Paulo, vocês precisam ter a cultura de Cristo, aquilo que vocês aprenderam com Cristo, vocês precisam cultivar na vida de vocês. E o que é que nós aprendemos com Cristo? Jesus vai falar sobre novo nascimento. Dentro do novo nascimento nós nos tornamos criança, porque nós começamos a aprender com Ele. Então o que Jesus quer falar para você e para mim nesta noite é isso. A primeira observação que nós precisamos fazer em nossas vidas é se nós reconhecemos aquilo que Jesus nos aponta, se nós reconhecemos aquilo que Jesus nos acusa. Porque não adianta Jesus chegar e falar assim, ó, você precisa jogar esse trigo para fora, senão teu barco afunda. Mas eu falo, mas eu não vou jogar. Mas eu não vou jogar porque eu tenho investimento nisso aqui. Eu tenho sentimento com isso. Não adianta Deus apontar coisas a serem mudadas na minha vida se eu não reconhecer que aquilo é verdade, de fato. Amém? Então é isso que Jesus está dizendo. Antes dele falar, vinde a mim, ele está querendo dizer, aceita a minha palavra antes. Aceita a minha palavra antes, para que assim você possa encontrar descanso. E é interessante porque ele vai dizer assim, ó, vinde a mim, vós estáis cansados, pega toda a sua carga e lança em mim, e eu vou te dar uma outra carga. Sabe, irmãos, a gente tem a mentalidade que quando a gente vai em Jesus, a gente lança todos os nossos problemas, Ele nos alivia, e o que acontece? E nós ficamos de boa. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, você vai lançar a tua carga em mim, eu vou te dar uma outra carga. Só que há uma diferença. A carga que você carrega, ela está comprometendo e condenando a sua vida. A carga que eu vou te dar, ela vai ser leve. Você vai conseguir carregar. Então, querido, é uma troca. É uma troca de cargas. É uma troca de comprometimento. É uma troca de comportamento. Eu gosto muito desse texto. Coloque na tela para mim aí. Leia comigo. Jeremias 6,16. E o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai, pois, nele. Então alcançareis paz, olha o versículo, e descanso para vós. Contudo, vocês ficam falando, nós não cremos nisso, nós não seguiremos. Então ele está dizendo assim, ó, para no cruzamento. Observa os dois caminhos, o que você estava indo e o que está sendo proposto agora. Observa sobre o novo. Observou sobre o novo? Caminha nele. E aí é nesse caminho, nessa mudança que você encontra o quê? Que você encontra descanso e paz. Mas vocês dizem, não, nós não queremos, nós queremos ir no caminho velho. Está vendo? Como esse era o problema de Corazim, de Cafarnaum. Esse era o problema daquele povo que todo tipo de recurso usado por Jesus para conscientizar que eles precisavam mudar alguma coisa, não era válido, eles não conseguiam pensar nisso.
e eles não conseguiam fazer a troca de caminho. E aí, irmãos, tem muita gente que continua nos mesmos problemas, no mesmo comportamento. Ela não consegue mudar a atitude dela porque ela não consegue parar, refletir e permitir que Jesus convença que a realidade dela precisa ser mudada a fim de que ela seja salva. Está crendo nisso em nome de Jesus, irmãos? Reflita sobre o que Jesus quer mudar na tua vida. Reflita sobre o que Jesus está propondo para você e caminhe naquilo que Ele está propondo. Não se prenda num caminho que te produz, que promove condenação na tua vida. Imagine você, irmãos. Imagine você, Paulo, dentro de um barco, com uma riqueza inestimável, e o barco afunda e todo mundo morre. Mas vale a nossa vida, então a gente já comeu, joga isso fora. E é por isso que o título dessa mensagem é esse: é melhor soltar. Porque por vezes nós estamos agarrados, irmãos, em posicionamentos, agarrados em pensamentos, agarrados em comportamentos, agarrados em atitudes que comprometem a nossa vida, que afunda a nossa vida. E na vida de algumas pessoas isso tem acontecido numa escala de tempo muito avançada, muito rápida. E é hora de nós refletirmos sobre estas coisas que acontecem, nós observarmos quais são as oportunidades que nós estamos perdendo, quais são os riscos que nós estamos assumindo para as nossas vidas, e ver que Jesus nos levou até um cruzamento. Ele nos chamou até um cruzamento. Ele disse: eu quero revelar a vida de Deus sobre a tua vida, mas eu preciso que você pegue tudo isso e jogue fora, e permita que eu te dê novas obrigações. Jesus não falou assim: olha, joga tudo em mim e anda sem carga. Não, anda, joga em mim, mas eu vou te dar, anda com uma nova carga que eu vou te dar. Porque implica, querido, lançar toda a minha vida em Jesus, mas receber dele também o que? Obrigações. Receber dele também o que? Digamos que deveres a ser cumpridos. A gente quer chegar em Jesus e lançar tudo nele e resolve aí, não. Dependendo do que eu lançar nele, ele vai dar um tipo de carga correspondente ao que eu lancei para que eu mude. É um caminho, é um cruzamento, que faz eu caminhar em oposto àquilo que eu caminhava antes. E você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que você, digamos que cultivou na tua vida durante muito tempo, mas que comprometeu a tua vida? Você está disposto a jogar isso fora e permitir que, referente a esse assunto, Jesus cobre de você um novo posicionamento a fim de que você seja salvo? Porque não adianta você chegar aqui e falar assim: eu bati na minha mulher há 30 anos e agora eu estou jogando essa vida em Jesus. Pois é, mas mediante esse comportamento de 30 anos de agressão na sua mulher, Jesus vai jogar uma carga sobre você. Ele vai te cobrar exatamente daquilo que você fez, só que é o contrário, só que é passivo de ser feito. E ele vai cobrar de você que você perdoe, que você corra atrás do prejuízo, que você mostre a sua mudança. Não é chegar até Jesus e falar: aqui está a minha vida, pronto, graças a Deus, está tudo mudado. Não, Ele vai me dar também uma carga de obrigações e deveres, só que a diferença é, o que eu carregava sobre a minha vida eu era incapaz de carregar, mas o que Ele vai dar para mim agora são tarefas possíveis de serem realizadas. Em 1 João capítulo 5, versículo 13 diz: porquanto nisto consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. A tradição viva diz: os seus mandamentos não são difíceis de serem realizados. Amém? Então é isso. Então, querido, é hora de nós refletirmos e ver o que é que o Senhor Jesus está nos cobrando para que nós possamos soltar. Sabe, por vezes a gente carrega muito sentimento, muito pensamento, muito comportamento, e aquilo está comprometendo alguma área de nossas vidas. E não adianta Deus nos acusar de algo se a gente não reconhecer que nós temos que abrir mão daquilo, parar no cruzamento, ver que aquele não é um caminho legal e se comprometer com o novo caminho que Ele está nos dando para trilhar. De repente você cultivou muito tempo ódio, então esse ódio você não consegue carregar, mas o perdão você pode carregar. Então deixa Ele te mostrar um novo caminho e uma nova tarefa a ser realizada. Olha, segurar o barco aqui com esse peso a gente não consegue, a gente afunda. Mas jogar tudo isso, soltar isso no mar, a gente pode, a gente se salva. Cuidado, querido, porque às vezes você enxerga muito lucro mantendo algumas coisas na sua vida.
Mas não adianta você manter isso na sua vida e morrer com isso na sua vida. Por vezes é melhor nós soltarmos aquilo que o Senhor tem cobrado de nós, a fim de que nossa vida seja salva. Quem crê nisso em nome de Jesus? É tão interessante isso, irmão, porque canga, o que é canga? Canga é jugo. Você que tem um pouco de conhecimento aí de coisas da roça, já deve ter visto um carro de boi. Então a canga, que é o jugo, é aquele aparelho, é um caibro, né, um pedaço de madeira, que alinha dois bois para dividirem a carga, e a carga não ficar pesada só para um. Jesus, ele é tão maravilhoso, a Bíblia vai dizer que ele se compadece. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas aflições, porque ele participou delas também. E o que ele está fazendo é justamente isso, nos chamando para alinhar a nossa vida com ele, porque ele vai nos ajudar a carregar essa carga. A gente sempre tem aquela mentalidade: pega o teu problema, joga em Jesus e viva aliviado. Não é isso que o texto está dizendo, irmão. O texto está dizendo assim: pega a tua carga, pega o meu jugo, pois alinha comigo, vamos carregar junto. Eu vou te ajudar a carregar isso. Irmãos, Deus, ele não te trouxe até o Evangelho para falar assim, ó, todos os seus problemas sumiu, como num passe de mágica, como muitas igrejas irresponsavelmente pregam e não preparam as pessoas para luto, para perda, para problemas. Isso é sério, isso é grave. Não é isso que o Evangelho está ensinando. Jesus está ensinando outra coisa. Eu quero que você alinhe a tua vida ao jugo que eu estou te dando, à cruz que eu estou te dando, porque assim eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou compartilhar das suas aflições. Eu venci o mundo, eu estarei ao seu lado. Então Jesus, ele não vai tirar os seus problemas e as suas aflições, mas ele vai estar ao seu lado, te dando suporte para você passar por tudo por isso, porque ele passou por isso e venceu isso, e agora ele está ao seu lado. Ele passou sozinho para que você entendesse essa mensagem e assumisse ele como seu salvador e pudesse passar junto com ele por tudo aquilo que ele passou. Quem está entendendo isso, irmãos, em nome de Jesus? Aí em Gálatas capítulo 6, para a gente terminar a ministração, eu quero que você ore depois da ministração. Sabe por quê? Porque Jesus, ele me cobrou muito disso, irmãos. Por vezes a gente carrega no nosso barco coisas que a gente deveria ter aberto mão há muito tempo, mas a gente vai vivendo com aquilo, enquanto não afundou, deixa aí, sabe? Isso é perigoso. Vamos lá. A gente poderia, falar muita coisa aqui, irmão. A gente poderia falar da tempestade de Jesus no barco, a gente poderia falar de Jonas, mas você sabe que o tempo é limitado. De repente, uma outra hora a gente pode continuar falando sobre isso. Mas diz assim, irmãos, Gálatas 6:1: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, devemos restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Está vendo? Igualzinho a gente faz, irmão. Quando o irmão peca, a gente vai com humildade e restaura o pecado dele, né? Todavia, cuida de você mesmo, hein? Para de ficar falando, hein, irmão caiu, porque você pode cair igual ele. Então, cuidado. Agora, olha o versículo 2, irmãos: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Em João 13:34. Amarás, continua, o teu próximo como a ti mesmo. Esta não é a lei de Deus, que se resume todos os outros mandamentos? Falei, então você vai fazer o seguinte: você que é mais espiritual, você que ajuda a restaurar as pessoas, coisa e tal, presta atenção. Julga-te a ti mesmo, para que não sejais igualmente tentado como ela. Ele está querendo dizer, carrega fardos, carrega cargas junto com esta pessoa, porque você está se igualando à condição dela de pecadora, e assim você está cumprindo a lei de Cristo, que é a lei do amor. O grande problema aqui, irmãos, é que a gente pega o texto lá de Mateus 11:25, e a gente fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, lança sobre
Jesus na sua ansiedade, sua necessidade, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua vida. Pois é, irmãos. E aí parece que esse versículo de Mateus 11, 25, 30, também 1 Pedro 5, 17, que eu citei, lançando sobre Ele as nossas necessidades, porque Ele tem que cuidar de nós, de vós, parece que são versículos escritos propriamente para a oração. Porque como é que você lança o seu fardo em Jesus, se não for pela oração? Tem alguém? Tem? Sabe? Fala para mim como é que faz. Onde você encontra Jesus para falar, está aqui os meus problemas, fisicamente? Pastor, o senhor acredita que são versículos que possuem aspecto comportamental e físico? Irmão, Jesus não estava falando nada de oração nisso. Não estava, pastor? Não estava. Ele está dizendo claramente, irmãos, que eu vou pegar a minha vida e lançar sobre Ele. Só que Ele é o quê? Ele é o Evangelho. E o Evangelho de Cristo na terra tem o seu representante, que é a igreja do Senhor. Amém, queridos? Então eu estou dizendo aqui, melhor soltar. Pegar as suas cargas, pegar os seus pesos e soltar, e permitir que outras obrigações nesse caminho cruzado sejam dadas a você. E isso não se refere à oração, irmãos, também pode ser em oração. Mas o que verdadeiramente Jesus quer dizer aqui são de posicionamentos reais, não subjetivos, físicos, que a gente visivelmente percebe, como Paulo. Pega o trigo e joga fora. Então, irmãos, vamos tirar Mateus 11, 25, vinde a mim, vós que estáis cansados, vamos orar, Deus, está na tua mão os meus problemas. Não, Ele está esperando algo que a gente faça de verdade, que as pessoas percebam, tipo, eu mentia, e agora eu vou parar, vou jogar esse fardo fora. Eu estou carregando uma mágoa, mas vou jogar isso fora. E ele está dizendo aqui, e para isso, aí Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, e para isso se espera postura de pessoas que são mais espirituais, em unidade, comunhão e apoio àqueles que são mais fracos. É um grande problema quando tem alguém precisando urgentemente aliviar a sua bagagem e aparece um irmão mais espiritual que poderia ser apoio e ajudar isso a ser feito, e ele vai e coloca uma carga ainda mais pesada. Eu não sei para onde é que Deus te leva nessa ministração. Se você é alguém que pode ser ajudado e está precisando de alguém que é mais espiritual nesse apoio de fazer com que você solte coisas que te machucam, ou se você está na outra condição de ser instrumento de Deus para aliviar alguém, se é mais espiritual ou se é mais necessitado. Mas a palavra nos alcança nessa noite, a fim de reorganizar nosso comportamento. Amém, queridos? Quem crê nisso em nome de Jesus? É até interessante porque primeiro ele vai dizer assim, levem as cargas pesadas uns dos outros, pois se alguém se considera importante, mas cada indivíduo avalia a sua própria atitude, então caberá orgulhar a si mesmo. Agora no versículo 5, portanto, não é contraditório não, pastor? Parece, né? Mas olha aí, portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Então, irmãos, há uma via de mão dupla, do qual ele diz assim, soltou o que estava comprometendo a tua vida, soltou. Agora permita que Ele te dê outras coisas. É isso. Alguém me ajuda a lançar, mas eu carrego o meu fardo. Ele está querendo dizer o seguinte: Cristo, através do seu Espírito, em conformidade com os santos, que é a igreja do Senhor, farão de tudo para executar na minha vida um tipo de exortação, que se eu reconhecer aquela exortação, eu vou pegar tudo que é carga, que está fazendo o meu barco afundar e lançar fora. Só que do outro lado, na outra via, Ele me dá autonomia, para que eu carregue também a minha cruz, a minha canga, para que eu assuma as minhas responsabilidades. E o problema de alguns está justamente aí, irmãos. Tem gente que de repente não tem nem tanto problema em abrir mão das coisas, mas também ele não tem autonomia e responsabilidade de assumir outras responsabilidades.
Não, eu já perdoei já, pastor. Não, já perdoei, tá bom, mas não adianta. Agora você precisa da responsabilidade, a autonomia de ir lá e falar para outra pessoa que você perdoou, senão não adiantou nada. A gente trata perdão como se fosse um negócio bem simples, né, irmão? O irmão pisou na bola comigo, eu já perdoei ele. Isso é fácil, irmão, perdoar. O difícil é sei lá falar para ele que você está perdoando ele. Então essa é a autonomia que ele dá para nós. Ele falou, não, lançou sobre mim, agora toma o meu jugo, agora toma a minha carga. E nós não podemos abrir mão disso. Amém, queridos? Reparem que os milagres foram ministrados, o mover de Deus foi ministrado em Corazim, em Cafarnaum. Como é que é o nome do lugar lá? Corazim, Cafarnaum e Betsaida. Isso não foi suficiente, porque se esperava uma atitude que agora partia deles. Amém, queridos? Deus está esperando uma atitude que seja nossa. Amém? A gente não pode viver um cristianismo passivo do qual Deus está fazendo tudo por mim. Não, querido, o cristianismo ele é ativo. Deus já fez tudo por mim, eu creio nisso. E agora Ele me dá a liberdade para que eu possa fazer exatamente em conformidade a tudo que Ele exige, que comprova aquilo que Ele fez por mim. Porque se o evangelho fosse só Jesus fazer tudo, irmão, não tinha nem motivo a gente estar aqui, já podia ter voltado e acabado com tudo isso. Mas se ainda não acabou, se o mundo ainda é mundo, é porque Deus está esperando a atitude das pessoas que estão recebendo a palavra dEle. A começar de nós, a igreja do Senhor, que por vezes carregamos fardos, pesos que afundam o nosso barco. Temos um estilo de vida que nos machuca. Temos um estilo de vida do qual nós mesmos cultivamos, que está nos ferindo, está nos machucando, sabe? E o apelo está lá. Vinde a mim, vós que estáis cansados. A gente nem lê mais esse versículo para nós mesmos. Por quê? Porque a gente entende que esse versículo é um versículo para quem é incrédulo. Isso é um versículo evangelístico. Vamos pregar isso para o povo. Não, irmãos, isso é um versículo para nós, os convertidos, pessoas que aceitaram o evangelho do arrependimento e que agora constantemente vão alinhar as suas vidas nessa canga, nesse jugo, para que Cristo nos auxilie a isso que está extremamente pesado para mim. Mas Ele está dizendo, solta, lança sobre mim, eu vou te auxiliar. Amém, queridos? E eu acredito, querido, que isso aqui está inteiramente ligado a comportamentos, coisas que nós temos que fazer. E Jesus vai oferecer algo. Lança sobre mim, porque eu vou te dar o quê? Vou te dar descanso. Qual é a analogia disso aqui, irmãos? Vou te dar descanso. Ele está dizendo jugo, Ele está dizendo carga, Ele está dizendo peso, Ele está dizendo de alguém que está no trabalho. E lá em Hebreus capítulo 4, versículo 3 diz, a parte A do versículo, portanto, somos nós os que temos crido que entraremos no descanso. Amém? Se você continuar lendo todo o texto, você vai ver um tipo de gente que não entra no descanso. E quem é esta pessoa? Quem tem o quê? É o incrédulo, que endureceu o coração. É isso. Irmãos, será que todo o teu trabalho, você se esforça para muita coisa, será que todo o teu trabalho vai ser digno no final de um descanso? É isso que nós temos que nos perguntar. Porque a possibilidade é você carregar um fardo tão pesado e não ter descanso algum. É isso que Jesus está dizendo. Olha, você vai carregar fardos, eu vou te ajudar, para que você chegue inteiro e tenha um descanso. Irmãos, não vale uma vida toda se no final dessa vida não houver recompensa. Não vale esforço se não houver uma recompensa. E Jesus está dizendo, eu quero recompensar vocês com descanso. E vocês querem entrar nesse descanso? Sim, nós queremos. Então deixa eu te ensinar. Deixa eu te mostrar o que é que você tem que soltar. Deixa eu te mostrar qual é o novo caminho. Eu te coloco em cruzamentos para que você mude. Então deixa eu mostrar para você qual é esse cruzamento, qual é essa mudança, e mude. Deixa eu te alinhar. Deixa eu colocar novas obrigações, novas tarefas possíveis de serem realizadas. Deixa eu colocar pessoas para que te auxiliem nisso. Tem gente que não aceita. Às vezes Deus está colocando alguém no meu caminho para me ajudar, irmão, para eu ser corrigido, e eu não aceito aquilo. Foi
Cuidado, hein? Teu coração pode estar endurecido, você não está enxergando mais. Amém, queridos? Jesus tem falado muito isso no meu coração, sabe? É como se você segurasse um metal. Imagina você segurar uma faca, só que você segura na parte da lâmina, e você segura ela com tanta força que você começa a se ferir. A vida de muita gente está assim também. E aí a gente carrega a frase agora, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Às vezes tem que soltar, querido. Às vezes você está segurando a mão de alguém que está caindo, você está caindo junto com ela. Às vezes você está segurando a mão de alguém que está indo para o buraco, você está indo junto com ela. A vida não é assim. A vida não é esse radicalismo. A vida não é vencer toda hora. A vida não é engole o choro e vence e pronto, não. Todo trabalho só tem serventia, só tem valor quando nós temos descanso. Então Jesus ministra ao seu coração: é melhor você perder algumas coisas do que perder a sua vida. A gente reclama muito quando perde algumas coisas, não reclama? A gente reclama muito: eu não queria jogar isso fora, mas do que adianta ter trigo e morrer? Então joga fora que pelo menos a gente se salva. Querido, você possa perder, sabe? Claro que a gente não deseja para ninguém, né? Mas se tiver que acontecer que você perca qualquer coisa, mas que você não perca o seu descanso, que você não perca aquilo que o Senhor está programado para a sua vida. Amém, queridos?